Alô, gente, bom dia. Aqui quem fala é o professor Paulo Romério. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula e o tema é hermenêutica e argumentação. Subtema: Introdução ao problema da hermenêutica jurídica. Gente, fazendo algumas explicações sobre o subtema, o problema da hermenêutica jurídica, nós vamos buscar explicar para vocês o que é hermenêutica e quais as dificuldades que a hermenêutica jurídica passa nos nossos dias na atualidade. Então, a finalidade é essa: propor uma construção de um pensamento filosófico jurídico para solucionar alguns problemas que a hermenêutica na dogmática e na ciência do direito não conseguiu resolver. Então vamos passar aqui para nossos slides. Acompanhe nossos slides e acompanhe as nossas explicações, tá ok? Então, boa sorte. Então, campos de atuação da dogmática jurídica, hermenêutica tradicional. Então, esse aqui são os campos da hermenêutica tradicional. A hermenêutica tradicional está preocupada basicamente com a problemática de compreender a lei em sua objetividade. Essa hermenêutica não percebe que o sujeito também influencia no entendimento da norma, bem como a cultura do indivíduo, do sujeito, também influencia nesta compreensão, no entendimento da norma. Os campos constitutivos, que são esses campos da dogmática, ou melhor, seus objetos são a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Então, esses são os campos da hermenêutica antiga, que nós iremos ver que não consegue resolver a problemática e as necessidades atuais do direito. Vamos agora analisar cada um desses elementos constitutivos da hermenêutica tradicional. Primeiramente, vamos analisar a lei. A lei implica uma teoria da norma. A lei implica uma teoria da norma e do ordenamento jurídico, ou seja, procura a hierarquia e validade do direito. Norma quer dizer lei. Já a teoria da norma quer dizer uma hierarquia entre as leis. Essa ideia pressupõe que, para uma lei ser válida, dependerá se a mesma estiver de acordo com a norma ou lei superior. O problema de validade do direito depende também de seu fundamento de validade com base na ideia de representação outorgada pela soberania. Então, aqui nós percebemos o problema da democracia. Uma norma, para ser válida, tem que ser legitimada pela soberania popular. Porém, o juiz, ao interpretar dogmaticamente, cria leis e não estão subordinados à soberania. Continuando. Próximo campo, a doutrina.
A doutrina é o pensamento sistematizado, científico, ou seja, é a interpretação da lei pelos especialistas em determinada matéria de direito. Os doutrinadores são intelectuais que se dedicam através do método científico ou formal a analisar o problema da interpretação da norma e buscar solucionar as causas de obscuridade e lacunas dessa norma e do ordenamento, colocando assim sua opinião como modelo para solucionar os problemas da norma ou do direito. Sua opinião tem validade devido à sua idoneidade e sua coerência histórica registrada em seus artigos e livros. Então aqui nós temos a doutrina como o campo constitutivo da dogmática. Logo, nós já estamos falando aqui da hermenêutica tradicional. Vamos agora para a jurisprudência, que é o conjunto, a jurisprudência, de decisões interpretativas das leis. A jurisprudência corresponde às interpretações feitas pelos juízes, desembargadores e ministros. A jurisprudência está preocupada mais com aquilo que os juízes compreendem da norma no momento de sua aplicação. Acredita-se que o real significado da lei só será realizado, no momento de sua subsunção ao caso particular. Até aí, a lei é apenas uma generalidade e sua objetivação só ocorrerá no momento da decisão do juiz. Então, esse aqui são os intérpretes da lei, né? Então, dentro dos campos constitutivos, encontra também os campos interpretativos da dogmática, os doutrinadores, a jurisprudência, os legisladores, aqueles que fazem as leis. Então, muitas vezes será necessário recorrer ao entendimento do legislador para ser interpretada a lei, para realmente alcançar. E aí nós vamos aqui para os costumes. Os costumes são regras admitidas pelo uso para fins de integração do ordenamento jurídico. Integração pressupõe lacuna e obscuridade do ordenamento jurídico. Os costumes são as regras sociais resultantes de uma prática reiterada de forma generalizada e prolongada, o que resulta numa certa convicção de obrigatoriedade, de acordo com cada sociedade, cultura específica. Então, segundo Paulo Nader, a lei é o direito que se aspira à efetividade. E o costume é a norma efetiva que aspira à validade. Então, aqui demonstramos, segundo a opinião de Paulo Nader, que a lei tem pretensão de costume e o costume tem pretensão de se tornar lei. Um querendo ser efetivo e o outro querendo ser válido. Então, continuando, podemos afirmar que os costumes
podem ser usados tanto como método interpretativo da lei, como norma supletiva do direito em casos de lacuna. Então, costume poderá ser utilizado para compreender melhor a lei, efetivando-a, ou para preencher a omissão do legislador. Melhor. Vamos lá? Exemplo: é o caso do conceito de mulher honesta no Brasil. Mulher honesta, em nossos dias, não tem o mesmo significado do conceito na década de 40, que para ser honesta tinha que ser virgem. Então, uma coisa é mulher honesta na década de 40, porque os costumes da década de 40 eram diferentes dos costumes de hoje. Então, outra coisa é o conceito de mulher honesta nos nossos dias. Vamos ver agora as propostas de Lacombe para uma nova hermenêutica. Lacombe faz uma nova proposta para a hermenêutica jurídica. Esta proposta tira a hermenêutica do campo da dogmática e traz para o campo da filosofia e da argumentação. Visto que a dogmática jurídica é limitada no sentido de resolver alguns problemas, certo? No sentido de resolver alguns problemas de interpretação e aplicação. Entre esses problemas encontra-se a ideia de justiça e a ideia de fenomenologia. A hermenêutica tradicional não consegue responder a um problema básico da interpretação, que é o de ser a lei ou produto de sua interpretação justa ou injusta. Além deste problema, existe o problema fenomênico da subjetividade dos indivíduos. Não poder alcançar um conceito universal de justiça. Então, temos aqui dois grandes problemas que a hermenêutica tradicional não responde, que é o problema ontológico e o problema fenomenológico. Entre os problemas ontológicos encontra-se o problema da verdade e da justiça. Já a fenomenologia percebe-se o problema da falta de objetividade da norma jurídica, uma vez que essa está em constante mudança devido às experiências subjetivas dos sujeitos envolvidos na compreensão da norma. Então, esses aqui são